Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciamos esse culto de adoração ao Senhor da Congregação Cristã Apostólica em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 367. Santo é o Senhor. Glória ao Senhor. Cantemos o hino 57. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, Senhor.
Glória ao Senhor. Vamos cantar o hino para oração, cântico de número 4. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Irmãos, nesta tarde, com os nossos joelhos curvados na presença do Senhor, buscamos a Deus com uma oração. Quem ora apresenta diversos pedidos de oração. A Irmandade tem está sempre pedindo oração nas descrições do vídeo, nas lives. Vamos orar para que Deus possa fazer, aleluia, a vontade de cada um naquilo que está pedindo. Quem pede é porque crê que Deus pode fazer um milagre e Deus pode fazer uma obra. Diversos servos de Deus pedem oração no seu particular. Vamos apresentar todos na mão de Deus, que Deus é conhecedor de todas as coisas. Apresentarmos também as autoridades, o ministério, a sua obra no geral. Então, com uma oração, debaixo do concerto eterno, buscamos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo é o Senhor. Aleluia.
Glória a Jesus Cristo Nazareno. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Eterno Deus e bondoso Pai Celeste, mais uma vez, Senhor, com os nossos joelhos curvados na Tua presença, e nós estamos, aleluia, para Te pedir, Senhor, misericórdia das nossas almas, Senhor, aleluia, ao nome do Senhor, glória a Jesus. Senhor, nesta tarde, estamos aqui reunidos, Senhor, aleluia, em atos de humilhação, aleluia, Senhor, porque nossa necessidade é tremenda, glória ao nome do Senhor. Quantos estão neste momento, Senhor, com os joelhos curvados na Tua presença, porque sabe, Senhor, que tem um culto de adoração, e neste momento, Senhor, é a oração. Então, Senhor, nós vamos Te entregar o Teu povo na face da Tua terra, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Toma todo o Seu povo por caridade. Não deixa, aleluia, que o Teu povo passe vergonha e que fique confundido e envergonhado, Senhor. Quantos estão, Senhor, pedindo por causa, aleluia, por viagem, por tribulação, aleluia, ao nome do Senhor. Quantas coisas acontecem entre Teu povo, aleluia, enfermidades, Senhor, aleluia, e que muitas das vezes desesperamos, Senhor, sem saber para onde ir, que lado tomar, Senhor. Mas nesta tarde, Senhor, por esta oração, nós Te entregamos nas Tuas mãos, aleluia. Toma, aleluia, cada um, aleluia, que entregou, fez um pedido de oração nesta tarde. Senhor, misericórdia do Teu povo, não deixa o Teu povo ficar envergonhado e não confundido, Senhor, aleluia, mas seja, Senhor, pronto para atender o pedido da Tua igreja, Senhor. Entregamos, Senhor, nesta tarde também, aleluia, o Teu santo ministério, Senhor, aleluia, aqueles que estão dispostos a fazer a Tua vontade na face desta terra, Senhor, aleluia, aonde não tem caminho, Senhor, abre um caminho, cria, aleluia, ao nome do Senhor, uma oportunidade nova para os Teus servos fazerem a Tua vontade. Entregamos na palma das Tuas mãos também, aleluia, as autoridades constituídas nesse país, Senhor, aleluia, toma eles por caridade, Senhor. Vivemos em momentos muito difíceis, aonde, aleluia, o nome do Senhor, a esquerda e a direita, aleluia, entra em atrito, falando que uma causa a outra, aleluia, o nome do Senhor, que eu sou melhor que o outro, glória ao nome do Senhor. E nesta tarde, aleluia, Tu nos guia por esta oração, para Te pedir, Senhor, aleluia, ao nome do Senhor, coloca a paz nos corações, não deixa, Senhor, aleluia, que o Teu povo venha, aleluia, esmorecer, aleluia, por tudo aquilo que acontece externamente, Senhor, aleluia, dá força, Senhor, dá direção para aqueles homens que estão naqueles lugares, Senhor, fazer conforme a Tua vontade na face desta terra. Ah, Senhor, tem misericórdia de todos nós, Senhor, nós precisamos tanto da Tua palavra, Senhor, e nesta tarde nós vamos Te pedir, envia, Senhor, do céu um passo da Tua palavra, fala com as nossas almas, fala com nossos corações, fala com as nossas aflições, Senhor. Quantas das vezes estamos aflitos, aleluia, não sabemos aonde recorrer, mas nesta tarde nós temos esse refúgio, Senhor, aleluia, o nome desse culto, aleluia, que começou em nome do Teu Filho amado. Então, Senhor, nós vamos Te pedir, Senhor, manda do céu um passo da Tua palavra, falando com as nossas necessidades, não deixa o Teu povo, Senhor, perecer sem o pão celestial, aleluia, guia-nos, Senhor, dá um bom andamento de culto, aleluia, ao nome do Senhor, e que o Teu nome possa ser glorificado. Ah, Senhor, tem misericórdia de todos nós, aleluia, toma toda a irmandade na face dessa terra, Senhor, aqueles que são, aleluia, desse ministério, outros que são de outros ministérios, outros que passaram somente para conhecer, Senhor, toma todos eles por amor do Teu santo nome. Senhor, dá piedade para nós, dá amor, dá sabedoria, para que nós possamos assim fazer melhor a Tua vontade. Graça nós Te damos por tudo, por esta oração, aleluia, por esta preparação, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive hoje e eternamente. Amém. Glória a Jesus.
Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Vou passar alguns recados. Amanhã, terça-feira, dia 8/6, às 14 horas, haverá um serviço a continuidade, né? Um serviço de Santa Ceia nesta casa de oração. Então, aquele que não teve oportunidade de ainda tomar a Santa Ceia deste mês, amanhã teremos o serviço de Santa Ceia. Não vamos esquecer também a continuidade da Mesa do Amor, alimentos não perecíveis, aquele que tiver a oportunidade de trazer, roupa, calçados, coberta, roupa de criança. Estamos entrando numa época difícil, onde o frio ele atinge a todos, e sempre tem um de nós que está mais precisando. Então, a Irmandade, aquilo que não te convém, não te serve mais, traga para a igreja, mas traga em material em boas condições. Não traz nada aquilo que não serve para você, que não presta para você, também não vai prestar para o seu irmão. Temos a lojinha do Fundo Bíblico, a loja .ccacristã.org.br. Você encontra diversos itens lá, tanto inário, véu, Bíblia, inário de música, diversas coisas se encontra dentro dessa lojinha. Não vamos esquecer também, temos formas de você acompanhar essa live, esses cultos que são transmitidos. A CCA Cristã Apostólica, que é o aplicativo, você pode baixar no seu Google Store lá, você consegue baixar no seu celular, fazendo com que você consiga acompanhando a programação da igreja. A rádio Sara Brasil FM 101.3 FM, uma programação voltada para a congregação cristã apostólica. O horário da programação é das 6 da manhã às 8h30, às 8 horas da manhã, de segunda a domingo. Então, são canais em que você pode acessar e ter contato o que está acontecendo dentro da nossa igreja. Temos alguns minutinhos e eu vou passar para a Irmandade algumas coisas que devíamos ter, já tínhamos programado. É um tema difícil de se falar dentro da igreja, mas dentro das necessidades que a gente vê E a Irmandade também pode sugerir, de repente, é um tema que a gente pode buscar. Vamos falar hoje sobre a violência doméstica. Nós temos presenciado, eu em particularmente, devido ao meu serviço, presencio muito esta questão da violência doméstica. As autoridades hoje conseguem monitorar um pouco melhor o índice por conta da pandemia, de isolamento social. O índice de violência doméstica tem aumentado bastante. E como a Irmandade não é imune, ou não é... Estamos no mundo e sabemos que muitas irmãs, principalmente, sofrem desse tipo de violência doméstica. A gente trouxe alguns esclarecimentos para que vocês possam ou procurarem ajuda. Existem diversos tipos de ajuda.
Mas os principais são 5 tópicos que eu elaborei. Eu vou tentar ser breve. Existem muitas perguntas referentes a isso. As mulheres apanham porque gostam de ou provocam. É uma pergunta que geralmente se fazem por aí. A violência doméstica passa muito tempo tentando evitar. Quem sofre de a violência doméstica, ela passa muito tempo tentando evitá-la para assegurar sua própria proteção e dos filhos. Então, tem muitas irmãs que sofrem desse tipo de violência. E por questão dos filhos, eu estou colocando aqui as irmãs, mas existe também muitas pessoas que assistam essa live e que não faz parte dessa denominação. Mas quando eu disser irmãs, entenda as mulheres, ou melhor, eu vou melhorar. Eu não vou passar como as irmãs, mas eu vou passar como mulheres, porque é para abranger todas as mulheres. Então, tem muitas mulheres que ela quer se assegurar porque ela não tem condições financeiras ou por outro motivo, por conta dos filhos. Vários itens aí que faz com que ela fique aprisionada nesse relacionamento. A violência doméstica só acontece com família de baixa renda ou pouca instrução? É uma pergunta que ressuscita, geralmente vem consequentemente essa pergunta. É só pessoas de baixa renda? Não é. A violência é um fenômeno que ela não distingue a classe social. E a gente percebe muitas pessoas com classe social elevada que passa por isso, tem conhecimento, mas não consegue se libertar. É fácil identificar um tipo de mulher que apanha? Irmãs, irmãos, ouvinte, não é. Eu trabalhei no atual serviço, no serviço anterior, trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde e a gente fazia algumas visitas domiciliares e você percebia muito que uma das características de identificar um agressor ou um possível agressor, de repente, é a violência dentro da casa ou na parte externa pelos animais. Então, você consegue identificar um agressor, um potencial agressor, porque ele bate no cão, ele bate nos gatos. Então, já é uma característica. Então, a gente buscava muito disso. Pessoa que agressiva com os animais, você percebia que a tendência para agredir os familiares ou ter uma agressão dentro de casa era muito maior. Então, essa é uma das formas que você consegue. Lógico que não é única, mas é uma das formas que você consegue identificar um perfil de um agressor. E para acabar com a violência, basta proteger a vítima e punir os agressores. Hoje existe muita punição. Não posso ser preciso, mas uma base... A cada dia se prende pelo menos uns 10 agressores. Então é bastante gente. É bastante homem sendo preso por agredir verbalmente, psicologicamente. Então, tem bastante pessoas sendo presas por esse motivo. Então, é uma forma de orientar as mulheres, principalmente, as crianças, a questão da violência doméstica. Para os homens, se cuide. Existem tratamentos para isso. Ajuda psicológica. Às vezes não depende somente de você, mas procura ajuda. A família que se sente
nessa necessidade de ver, de presenciar, ou está passando por isso, por agressão, procura ajuda. É a melhor forma possível de você sair. Eu tenho por mim que um relacionamento, quando ele chega nesse patamar de um agredir o outro, o respeito já se acabou. A igreja não vai te sugerir que você separe, não. A igreja nunca vai falar para você separar. Mas também que você viva debaixo de um jugo onde você é agredido todos os dias ou todas as vezes que brigam, não é a forma correta de você continuar com a sua vida desta forma. Então, procura ajuda. Se você não souber aonde procurar ajuda, a igreja ela pode te auxiliar em algumas coisas. Que é a melhor forma. A mulher ela se tranca, ela acha, eu não vou sair porque eu não vou ter condição, eu não vou ter proteção. Hoje existe locais exclusivos para mulheres que têm essa proteção. Então, é uma forma de você garantir sua integridade. E se você quer denunciar alguém, um agressor, as delegacias de defesa da mulher tem uma equipe especializada para te atender, para te orientar, para te mostrar o caminho. Em São Paulo tem a Casa da Mulher, que tem abrigo, entre outras coisas, e isso pode salvar vidas. Acho que de tudo que nós apresentamos aqui, que nós lemos, que foi apresentado para a Irmandade, o importante de tudo é salvar vidas. Salva a vida da mulher e salva a vida do homem também. Porque ele vai acabar com a sua vida, a mulher vai ser com problema psicológico para o resto da vida, traumas familiares e entre outras coisas. Então a gente tem que agir com prudência, com cuidado. Homens, muito cuidado. Não deixa chegar nesse ponto. A agressão é uma via, é um caminho sem volta. E depois que você estiver dentro de uma unidade prisional, pagando por coisas que você poderia ter evitado, é muito difícil. Mulheres, procure ajuda. Não aceite a viver desta forma. Não é a melhor forma de se viver. A igreja sempre estará ao teu lado. E o importante passar para vocês é que a igreja está de portas abertas para você. É uma situação delicada, mas ele é de suma importância de ser falada. Não se percebe isso muito nas igrejas, mas precisam abrir esse espaço para a gente cuidar da vida, não, da alma. A gente cuida da alma, mas através da sua alma tem a sua vida, tem o seu corpo, e seu corpo precisa estar bem perante Deus. Não adianta você vir aqui dividido, esperando que Deus faça uma obra com teu esposo, sendo subjugada dentro de casa. Se você se encontra nessa condição, se você não tem coragem de pedir ajuda, existe pessoas que conseguem te direcionar, te ajudar, te encaminhar. Procure alguém sempre vai estender a mão para você. Glória ao Senhor. O Senhor passou isso, vamos guardar para que nós não sejamos omissos, porque omissão, para aqueles que conhecem, é um crime.
E nós não podemos deixar passar isso em branco. Para a palavra, vamos cantar o hino 254. Glória ao Senhor.
Glória ao Senhor Jesus. Permanecemos nessa mesma comunhão que do céu o Senhor nos revelará a sua palavra. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, vamos ler com a ajuda do Senhor o livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Glória ao Senhor Jesus. Antes da leitura, vamos passar os dados bancários da igreja. Estamos numa fase muito importante, irmãos. O Senhor tem preparado ali no bairro do Limão a reforma da igreja. Ela está numa fase importante. Ouvimos o irmão Rodrigo passando, parece que já começaram a fase dos pisos. Graças a Deus estão tudo pago, irmãos. Porém, existem os boletos, existem as contas que ficam para as despesas que ficam para ser ressarcidas. E nós temos os dados bancários da igreja, que é o Banco do Bradesco, agência 1382. A conta corrente é a 037 55 30 dígito 4. A chave Pix alfaville@ccacristã.org.br. São esses dados da igreja na questão bancária. Aquele que sente da parte de Deus ajudar essa obra, a gente sempre terá um bom proveito. Eu acredito que passando essa fase mais crítica da pandemia em relação à restrição e a igreja ficando aberta, será mais um ponto de culto para que a Irmandade possa congregar, principalmente aqueles que moram na Zona Norte, que ficou carente e não tem um ponto de culto para congregar. E ali tem uma casa de oração. Vai ficar novinha, grande, espaçosa, para que a Irmandade possa congregar lá. Os telefones daqui é o 11 4326 9615, 4326 9402 e o WhatsApp, que é o 95458 2124. São os telefones da igreja que você pode entrar em contato. Importante, às vezes tratar algum assunto. O atendimento aqui nesta casa de oração é das 8 da manhã às 16, das 9 da manhã às 16h30. Todos os dias, sempre terá alguém aqui para te atender. Deuteronômio, capítulo 6. O fim da lei e a obediência. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e o juízo que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesse na terra a que passais e possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos. Eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus,
é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás os teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e observando-te. Também os atarás por sinal da tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria onde há grande e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivas que tu não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te que te não esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirei outros deuses, os outros deuses dos povos que ouvem à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor, vosso Deus, como o tentasse em Massã. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, como também os seus testemunhos, teus estatutos, que eu te mando. E farás o que é reto e é bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e possuas as boa terra, sobre a qual o Senhor jurou a teus pais, para que lance fora todos os inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho te perguntar, pelo tempo diante, dizendo, quais são testemunho, estatutos, juízo que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás ao teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com sua mão forte do Egito. Somente até aqui. Amém. Irmãos, irmãs, ouvinte da palavra de Deus está aqui, que o Senhor tem nos mostrado nesta tarde para passar para a Irmandade uma passagem, a passagem do povo de Deus que estava herdando a terra prometida, em que ali era o fim de um ciclo e o começo de um novo ciclo. O fim da lei e a obediência. Porque todos eles já tinham passado pelas provas, tinha visto o Senhor de formas extraordinárias. Muitas das vezes desmoreceram e esqueceram de Deus, dos feitos que Deus tinha feito. Então foi criado a lei, os mandamentos, e assim foi seguido. Mas nesse ciclo que se iniciava, não era mais a lei que impunha, que imperava, mas sim a obediência. Deus deu aos homens a liberdade de escolha. E para você ter as bênçãos de Deus,
Você tinha que ter a obediência de Deus. A obediência a Deus. São duas coisas diferentes. A obediência de Deus. E havendo Deus feito com que o homem entendesse a obediência a Deus, ele escreveu-se esse livro, esta parte, onde Deus descreveu tudo aquilo que eles deveriam fazer. Que haveria somente um Deus, só existia um Criador, um formador de todas as coisas. Porque no outro tempo, o homem, pela demora de Moisés, quando subiu para falar com Deus, o homem fez lá um bezerro, um cevado de ouro, e o povo trocou o Deus de Moisés, parte do povo trocou o Deus de Moisés por aquele bezerro e tentou adorar a Deus, aos deuses através daquilo. E nesta tarde o Senhor está trazendo esta palavra para que você entenda o que o Senhor quer falar contigo hoje. Você está dentro deste culto, dentro desta live, ouvindo esta palavra, e o teu Deus te pergunta qual é o Deus que você está seguindo. O Deus que você está seguindo é o Deus que te salvou, que escreveu o teu nome no céu, no livro da vida. Esse foi um Deus que você, quando desceu as águas do santo batismo, você jurou em adorar e a servir. Mas se passou os dias, se passou os tempos, começou a surgir coisas, conhecimentos, a profundidade de outros assuntos, e você foi esquecendo de Jesus Cristo que salvou os teus pecados, padeceu duramente no madeiro da cruz pela tua alma, e você está se esquecendo do verdadeiro adorador. E você está procurando explicações em outros lugares. Essa palavra hoje, ela é um pouco mais dura do que você normalmente costuma ouvir, mas será esta palavra que vai te levar para o céu. Então, nesta tarde, Deus hoje te colocou nesta condição aqui de estar, aleluia, diante desta palavra. Vou te colocar você hoje na parede, porque eu quero que você defina quem é o teu Deus. Glória ao nome do Senhor. Talvez você tenha me trocado pelo jornal, e você vai abrir o seu jornal direto na leitura dos signos. Não tem nada. Vou ver o que diz o meu horóscopo. Talvez você trocou o seu Deus. Não tenho nada contra, mas cada um que está nesta live sabe qual é o Deus que se preferiu a seguir. E talvez você trocou o seu Deus pela cartomante. Eu quero uma ligação, quero que ela fale direto
como será o meu amanhã, como que vai ser o meu dia, como que vai ser a minha prosperidade. E automaticamente você foi se afastando do verdadeiro Deus que te criou, que te deu fôlego de vida, que pagou as tuas dívidas no madeiro da cruz, que limpou as tuas vestes no dia que você desceu nessas águas. Glória ao nome do Senhor. Essa palavra não é fácil de pregar, mas ela é necessária para ela salvar a tua alma. Aleluia ao nome do Senhor. E para salvar a tua alma, hoje eu vou te colocar você na parede. Glória ao nome do Senhor. Quando o homem se sente encurralado, em que ele está num beco sem saída, ele se questiona, o que eu faço? E hoje está aqui esta palavra para você. O que você vai fazer da tua vida? O que você quer da tua vida? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Talvez se você não se contentou em procurar seu nome no horóscopo, ir lá na cartomante, você precisava de ver coisas mais profundas, e você está virando as costas para esse Deus, aquele que te criou, aleluia, e você procurou outros deuses em outros lugares. Glória ao nome do Senhor. E hoje você se encontra assistindo esse culto, aleluia, com um peso nos seus ombros, em que esse peso não é teu, mas foi os lugares que você foi. Glória ao nome do Senhor. Os lugares que você procurou, aleluia ao nome do Senhor, para saber do seu futuro, para saber o que ia acontecer, para saber se eu vou casar, para saber se vou, aleluia ao nome do Senhor. Será que a minha vida vai ser próspera? O que será que vai ser da minha vida? E você está aqui, aleluia, nesta live, carregada de espírito ruim, glória ao nome do Senhor. Carregada e carregado, aleluia, daquelas coisas que te puxa para baixo. Glória ao nome do Senhor. Talvez esses espíritos ruins não te deixam você pegar no sono, não te deixam você dormir direito. Glória ao nome do Senhor, porque o teu pé, aleluia, está deste lado do muro, os teus pés estão dos dois para o outro lado. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E o teu adversário, sabendo disso, aleluia, ele está segurando os teus pés, puxando os seus pés para baixo. Glória ao nome do Senhor. E nesta tarde, a sua condição dentro desta igreja talvez seja essa. Aleluia, aleluia. O teu adversário te puxando, já falando, essa já é minha, esse já é meu. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Esse já é meu, já está comigo. Glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor mandou, aleluia, no último suspiro da sua vida, glória ao nome do Senhor, no último suspiro, aleluia, da tua alma, Deus mandou esta palavra nesta noite. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Nesse tempo, os homens demarcaram as suas casas, aleluia, com sangue. Glória ao nome do Senhor. A casa que tinha os seus umbrais da porta com sangue, aleluia, o anjo, aleluia, não entrava, não tinha destruição, aleluia ao nome do Senhor. E nesta tarde te diz Deus, você está vendo aqui? É o meu sangue, glória, foi o meu sangue que derramado sobre o madeiro da cruz, eu salvei a minha, a nossa vida, glória ao nome do Senhor, a sua alma, a minha alma, glória ao nome do Senhor. E nesta tarde te diz Deus, o que você quer fazer da sua vida? O que você quer fazer
da sua real condição. Você está nesta live assistindo, carregado de espírito ruim. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E está aqui esta palavra para decidir com você hoje o que você quer. Céu ou inferno? Aleluia. Glória a Jesus. Aquilo que você decidir, eu vou fazer por você. Ou eu vou fechar a minha mão e te arrancar com mão forte dos braços do teu adversário, ou eu vou abrir a minha mão e deixar que você vai, aleluia, para o inferno. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Senhor, que palavra dura. Eu esperava outro tipo de palavra. Aleluia ao nome do Senhor. Mas é esta palavra que vai te levar para o céu se você agarrar nela. Glória a Jesus. É esta palavra, aleluia, que vai, aleluia, te arrancar da mão do teu adversário. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, porque ele já está cantando vitória. Aleluia ao nome do Senhor. Porque, aleluia ao nome do Senhor, ele já percebeu que você está inteirinha para ele. Mas nesta tarde te diz o teu Deus, eu estou aqui confrontando você, igreja. Qual é a sua decisão? Céu ou inferno? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Se você resolver, aleluia, seguir a obediência da minha palavra, hoje eu vou estender a minha mão para você. Aleluia. E o que você precisar, eu vou fazer. Glória ao nome do Senhor. Você quer que eu entre no inferno para resgatar a tua alma? Eu vou entrar no inferno, eu vou resgatar a tua alma. Mas você quer que eu abra as mãos para que você vá? Eu vou abrir as minhas mãos para que você vá. Glória ao nome do Senhor. Mas nesta tarde te diz o teu Deus, e está aqui a tua decisão. Glória ao nome do Senhor. A obediência entra na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Se a obediência entrar na tua vida, eu vou te salvar a tua alma. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Se arrepender, se o arrependimento chegar nesta tarde para você, aleluia, glória ao nome do Senhor, eu vou limpar os seus caminhos. Glória ao nome do Senhor, aleluia. O povo de Deus naquela época, para ser abençoado, para ter as bênçãos que Deus tinha prometido, glória ao nome do Senhor, eles tinham que servir na obediência. Glória ao nome do Senhor, porque já tinha passado o tempo, aleluia, do mandamento. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E estava no tempo, aleluia, na época da obediência. E nesta tarde te diz Deus, aleluia, o que você quer, aleluia? Voltar para o velho homem ou continuar na obediência? Se você preferir ficar na obediência, eu vou entrar através das ondas da internet. Glória ao nome do Senhor. Eu vou limpar a tua casa, eu vou limpar o teu caminho. Glória ao nome do Senhor. Aquilo que não agrada a Deus, que está dentro da tua casa, hoje eu vou passar, aleluia, glória ao nome do Senhor, com a minha virtude que está descendo dentro desse culto, eu vou passar dentro da tua casa e eu vou fazer uma autofaxina. Glória é o nome do Senhor. E eu vou tirar da tua casa tudo aquilo que não se agrada a Deus. Aleluia, é o nome do Senhor. Dentro da tua casa já fizeram um altar satânico. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E de vez em quando tu entra lá para adorar, mas nesta tarde te diz o teu Deus, aleluia, adorar a Jesus Cristo, o teu filho, aleluia, que morreu no meu, aleluia, no duro madeiro da cruz para salvar a tua alma. Então adorar somente a mim. Eu quero obediência, igreja. Eu quero obediência, igreja. E nesta tarde te diz Deus, um tempo de Dagon
vai cair agora, em nome do Senhor Jesus. Sinta a minha virtude tomar a tua vida, a tua casa, o teu negócio, a tua, aleluia, a tua parentela. Aquilo que é teu, aleluia, eu vou segurar na minha mão, aleluia, demônio nenhum vai tirar você daqui. Você escolheu a obediência, você escolheu estar com Cristo, e aleluia, hoje eu vou travar uma guerra com o inferno, e vou tirar você da mão de Satanás, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia, demônio nenhum vai tirar você da minha mão, te diz o teu Deus. Dá glória ao teu Deus, glorifica, porque eu, aleluia, nesta tarde, aleluia, é dia de faxina, é dia de limpeza, é dia de eu operar, é dia de eu tirar tudo que é tranqueira do teu caminho. Glória é o nome do Senhor, aleluia, fique em paz. Glória, tu fizeste uma boa escolha, escolheste Jesus Cristo, é Jesus Cristo que hoje entra na tua vida, glória, com poder e glória, aleluia. Enquanto houver obediência, eu estarei fazendo obra. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus Cristo. Aleluia. Naquele tempo, aleluia, existia a obediência. Aleluia. Porque os mandamentos, os 10 mandamentos, foi escrito, aleluia, e foi posto para o povo. E o povo seguia. Mas quando o povo de Deus já estava na terra prometida, Deus prometeu, aleluia, e Deus ensinou o povo a obedecer aquilo que ele tinha escrito. Glória ao nome do Senhor. Nesta tarde é um divisor de água na nossa vida. Deus está querendo que nós obedeça, glória ao nome do Senhor, aquilo que Deus, aleluia, colocou na nossa vida. Hoje você vai sair daqui, aleluia, com a confiança, aleluia, que se você for obedecer, eu vou salvar a tua casa, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mal nenhum entrará na tua casa, aleluia, e o que fizeram para você, aleluia, aleluia, no meio da encruzilhada, em nome de Jesus Cristo, nesta tarde está caindo por terra. O tempo de Dagon acabou, porque chegou o tempo da prosperidade, te diz o teu Deus, aleluia. Vida e vida com abundância, vida e vida e vida com abundância, glória ao nome do Senhor. Viva com abundância, igreja, porque nesta tarde o templo da prosperidade chegou, aleluia, glória ao nome do Senhor. Mal nenhum atinge a tua casa. Vai nesta pouca fé, vai nessa poucas forças, aleluia ao nome do Senhor, mas na obediência, glória ao nome do Senhor, na obediência, porque você obedecendo, eu farei coisa extraordinária, glória ao nome do Senhor. Esta é a palavra, guarda essa palavra, aleluia, ao nome do Senhor. E quando você achar, aleluia, que está tudo perdido, eu entrego a chave da vitória nas tuas mãos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória. O seu passado, tudo que você passou, hoje eu apago tudo. Eu apago e vou escrever coisas novas. Glória ao nome do Senhor. Coisas novas, vida nova. Mas que haja obediência em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. É a palavra que o Senhor nos manda. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus Cristo Nazareno.
Glória, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Glorioso e Criador e bondoso Pai Celeste, aleluia, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez estamos gratos a Ti, Senhor, aleluia, por estarmos na Tua presença na tarde desse dia, Senhor. Glória a Jesus Cristo, graças Te damos, aleluia, pela Sua bendita e eterna palavra, que falaste com os nossos corações, Senhor, aleluia, e nós cremos que nesta tarde, aleluia, Tu está virando a chavinha da nossa vida, glória ao nome do Senhor, aleluia. Se antes nós não conseguíamos obedecer, nós vamos sair daqui nesta tarde obedecendo, aleluia, e crendo na Tua palavra, aleluia, ao nome do Senhor, sabendo nós fecharmos, aleluia, as portas, aleluia, para que aquilo que o adversário tem para nos oferecer, aleluia, porque quando nós fecharmos esta porta, nós vamos, aleluia, abrir automaticamente a porta das bênçãos do céu, glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, Senhor, guarde essa palavra dentro do nosso coração, aleluia, ao nome do Senhor, e que nesta tarde, Senhor, aleluia, na onde essa palavra atingir, aleluia, que do céu, aleluia, Tu faça a limpeza espiritual dentro da casa de cada um de nós, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Guarda, abençoa, nos guia, aleluia, nos restantes desse dia. Aleluia, glória ao nome do Senhor, para que sempre nós possamos glorificar o Teu santo nome. Graças Te damos por tudo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive hoje e eternamente. Amém. Glória a Jesus. Glória, glória a Jesus, santo é o Senhor, aleluia, Deus seja louvado, amém, santo é o Senhor. Bom, para agradecer o santo culto, o hino 119. Vai passar e vai limpar a tua casa, glória ao nome do Senhor, aleluia, Jesus, santo é o Senhor, aleluia, Jesus Cristo, aleluia. Música
Glória a Jesus. Aleluia. Guardamos o santo culto. Aleluia. Cumprindo, fazendo cumprir assim a sua palavra. Aleluia. O nome do Senhor. Quem está nas condições de receber esta palavra, aleluia. Muitas das vezes você bate no ombro, chacoalha seu ombro e fala: essa palavra não é para mim. Aleluia. Não existe palavra que não seja para você. Não existe palavra que não seja para nós. Existe o que nós aceitamos e o que nós não aceitamos. Mas o Senhor hoje, aleluia, por esta palavra te diz, aleluia, o importante é eu te levar para os céus. Aonde você for, aonde você estiver, com quem você estiver, aleluia, ao nome do Senhor. Se você passar e recuar, dar um passo atrás e aceitar essa palavra entrar no seu coração, tu vai ver que os teus dias serão melhores daqueles que já foram. Que a paz de Deus, a comunhão, o Espírito Santo, a palavra permaneça em nosso coração para a vida eterna. Amém.